está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e Ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo para ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Graças a Deus, com esta linda música, Eu Cuido de Ti, essa apresentação musical muito característica, muito atual.
eu creio em Ti, eu olho para Ti, eu espero em Ti. Deve ser a postura de todos nós que dependemos totalmente de Deus. Ó, só Deus se basta. O que é isto? Só Deus não depende de ninguém para Ele ser o que Ele é. Nós sim dependemos. Deus sem nós continua sendo Deus. E nós sem Deus não somos nada. Então essa música, eu creio em Ti, eu olho para Ti, espero por Ti, em Ti. Aí quando você sente medo, eu estou ao teu lado. Eu sinto a tua dor. Essa deve ser a nossa esperança. Temos um Deus que sempre está conosco, está cuidando de nós, sentindo a nossa dor. Mesmo aqueles que foram marcados pelos traumas da vida, né? A gente tem procurado mostrar aqui nessas lives que Deus é o Deus que atenta para as pessoas que sofreram traumas. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade tão rica de poder estar na Tua presença para mais uma live. Eu já quero te pedir em favor desses que já estão aí clicando aí, Senhor, estão nos assistindo, aqueles que hão de nos assistir também depois pelos vídeos e no YouTube. Senhor, com certeza tem tanta gente aí que está com problemas variados, e aqueles que estão machucados, torturados pelas experiências negativas na área emocional. Senhor, socorre eles. Eles estão tão assustados, Senhor, que já não conseguem confiar mais em ninguém. Então, Deus, eu te peço, cuida dessas pessoas. Tu és o único que podes fazer isto. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar aqui os nossos amigos lá do Mato Grosso do Sul, na Paraíba, Rio de Janeiro. Aqui na Bahia temos 44 cidades que nos assistem, está sempre conosco. Muito obrigado. Também Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, no Acre, nas Minas Gerais, no Pará, Goiás, Piauí, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Rondônia, Maranhão, Argentina, Chile, Estados Unidos da América. Várias pessoas que estão nesses lugares que estão na nossa assistência, e a gente só tem a agradecer a Deus e agradecer você também, a você que está aí nos assistindo, né? Então, muitas graças para os que estão no país de língua espanhola. E thank you very much for the people English assisters. A nossa live de hoje, eu estava amanhã, quando levantei, comecei a orar, veio ao meu coração a estrutura físico-psicológica da natureza humana. Natureza humana. Essa coisa que a gente tem nos debruçado esses últimos meses. Aliás, durante a pandemia, a gente tem procurado mostrar essas várias ações da natureza humana. E o ser humano é um ser complexo, foi Deus foi quem fez. E como é complexo. Ninguém consegue entender, só mesmo Deus. Então o texto bíblico que nós vamos ler, já em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse é o texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Vamos ver aqui, gente, essa riqueza, essa máquina complexa que se constitui o ser humano, obra das mãos de Deus. Vamos ver isso aqui, gente. Somos obra das mãos das mãos poderosas e cuidadosas de um Deus pessoal. A gente vai mostrar aqui essa estrutura física do ser humano. Imagine uma máquina perfeita, composta por 640 músculos. 3 bilhões de fibras nervosas. Analise bem a riqueza e a complexidade que somos nós, o ser humano perante Deus e na Terra. Volto aqui. 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas, um esqueleto leve como alumínio, resistente como aço e 4 vezes mais forte que o concreto. Um espetacular produto de engenharia por dentro e por fora. No interior dessa joia de engenharia, que somos nós, bem ao centro, temos a sala das máquinas, ou de máquinas que bombeia sangue através de 96 mil quilômetros de veias. Sabia isso? E repete a operação 40 milhões de vezes ao ano. E o mais espantoso, há pouco mais de 7 bilhões e 600 milhões de exemplares espalhados pelo planeta Terra. Únicos. Ninguém ou nenhum igual ao outro. Não há ninguém igual. Isso aqui é fantástico. 7 bilhões, 600 milhões de pessoas, de exemplares do ser humano na Terra. Ninguém é igual a ninguém. Isso aqui é para a gente poder glorificar a Deus, porque saber que somos únicos. Eu mesmo sou único. Não tem ninguém igual a mim. Você também é única. Você também é único. Não há ninguém igual a você. Essa máquina perfeita dispara pelas ruas das pequenas e grandes cidades. E quem poderia detê-la? Ela é impressionante. Claro, essa máquina perfeita é o ser humano. Agora vamos ver aqui. Esta máquina, chamada ser humano, foi criado por Deus para ser diferente. O texto bíblico, é claro, ao descrever a natureza original do ser humano, e o faz de modo impressionante. Olha o que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu repeti a leitura do texto porque achei interessante aqui, para mostrar que Deus nos criou para ser extremamente diferente. E vejam assim, essa riqueza dessas centenas e milhares de seres vivos. Sabe-se que são 8 milhões e 400 mil seres vivos. Adivinha quem foi que deu o nome desses seres vivos? Adão. É uma riqueza que não tem mais tamanho, gente.
ele deu nome a esses micro-organismos, aos animais selváticos, domésticos, enfim. Adão era um camarada superdotado, né? A capacidade mental dele, tá vendo? Tem animais que nem sequer a ciência moderna, apesar da sua sofisticação, não conseguiu detectar. Então, só tem 2.400.000 seres vivos que foram estudados e detectados, e ainda tem 6 milhões ou 6 bilhões que ainda falta ser conhecido. Não é a riqueza que Deus fez? Aí no livro Salvation Unlimited, Perspective de Rush Outdoors by Fight, de 1974, de Eduardo Hochschild, ele destaca aspectos desse texto bíblico. Em primeiro lugar, o autor argumenta que o ser humano foi criado para ser dependente de Deus. Olha bem isso aqui, gente. Esse autor declara que Deus criou o homem para ser dependente de Deus. Isso significa que não lhe foram concedidas qualidades para que atue independentemente de Deus. Assim, no momento em que o ser dependente de Deus, destrói sua identidade, deixa de ser a criatura que Deus criou, o que impossibilita compreender a Deus e compreender a si mesmo. Então, Deus fez o ser humano como ser dependente dele, de Deus. Em segundo lugar, Hospital menciona que há um valor intrínseco no ser humano. Por partilhar da semelhança divina, possuímos valor intrínseco para Deus e os pares. Uma demonstração desse valor, no caso de Adão e Eva, foi o fato de receberem a incumbência de reinar sobre a terra, como uma espécie de vice-gerente de Deus. E desse modo o Senhor deixou claro que criou o ser humano com o mais elevado futuro e as mais nobres concepções, tendo em vista uma eternidade de realizações criativas. Em terceiro lugar, além disso, conforme acrescenta o autor, fica evidente que foi Deus quem deu vida ao ser humano. Podemos pensar então que a vida humana só é possível devido à fonte de vida. Separado de Deus, o ser humano morre, pois não tem vida em si próprio. Assim, não existe a ideia de alma imortal. Em quarto lugar, Hospital comenta o Gênesis 1, 26 a 28 e fala de um todo significativo. Em nenhum momento é dito que a parte humana mais significativa, algo como a parte espiritual, é mais importante que a mental, ou que o emocional está acima do físico. Fica claro que a imagem de Deus não está localizada em algum aspecto ou característica particular do ser humano. O ser humano, como um todo, reflete o caráter de Deus. E isso é importante para o processo de salvação, pois o que precisa ser resgatado é o todo do ser humano, e não apenas as questões de ordem espiritual. Aí eu já falei aqui que o ser humano é um ser indivisível, físico, psíquico e também espiritual. E a salvação, ela atinge todos esses três elementos quando a pessoa se converte. Vamos ver aqui a criação, o homem foi criado à imagem de Deus. Olhando de modo mais detido, observamos em Gênesis 1:26, que diz que Deus fez o ser humano à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Teólogos têm gasto muito tempo e esforço para explicar essa afirmação. Eu já falei com vocês que é uma briga terrível de vários teólogos, porque tem muitos teólogos que são incrédulos. E tem incrédulos que são teólogos. Então, a batalha aí da interpretação, na exegese, na hermenêutica é uma coisa séria. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse laço. O que isso quer dizer?
Aqui vamos resumir as principais ideias com base no livro de Teologia Sistemática atual e exaustiva, na página 681 a 686. A imagem de Deus inclui aspectos espirituais. Com isso queremos dizer que nossa característica espiritual permite que nos relacionemos com Deus mediante oração, louvor e estudo da Escritura. Além disso, vivemos neste mundo pautados pela agenda celestial de Deus. Em segundo lugar, os aspectos morais são essenciais na imagem de Deus no ser humano. Fomos criados como seres moralmente responsáveis por nossas ações e diante do Criador e do próximo. Diferentemente dos animais, assumimos posturas de comportamento porque sabemos escolher conscientemente e não meramente porque temos medo da punição ou porque esperamos recompensa. Dessa forma, o nosso estilo de vida é motivado pela busca de santidade, que é nossa resposta livre ao amor de Deus. Em terceiro lugar, somos a imagem de Deus devido aos aspectos mentais. Em outras palavras, fomos criados com a capacidade de pensar, de raciocinar. Logicamente, também usamos a linguagem abstrata e complexa. Por outro lado, porque somos capazes de raciocínio complexo, temos a consciência do futuro. A razão também nos permite a capacidade inventiva, criativa, aplicada a áreas como arte, música, literatura, ciência e tecnologia. Em quarto lugar, os aspectos emocionais também atestam a nossa semelhança com Deus. Pelo fato de sermos a imagem de Deus, possuímos emoção, sentimentos, numa complexidade tal que nos alegramos, choramos, chateamos, igualmente nos indignamos, sensibilizamos e ficamos irados. Eu já falei aqui em outras lives que os sentimentos são dádiva de Deus. Deus nos doou. Deus nos fez seres humanos, indivíduos, caracterizados por esses sentimentos. Aí a gente se alegra, a gente chora, ficamos chateados, e ficamos indignados, nos tornamos sensibilizados com alguma circunstância, ou ficamos irados. Se não fossem esses sentimentos, eu repito, nós seríamos iguais aos postes, aí, colocados ali, ó, sem nenhum sentimento. Ainda bem que Deus nos fez assim, com esse sentimento. Em quinto lugar, a imagem de Deus ainda inclui elementos sociais. Somos capazes de relacionamentos conosco mesmo, que é o solilóquio, caracterizando-nos como seres intrapessoais, mas também nos relacionamos com os outros, de modo íntimo, seja como pessoa do sexo oposto, no casamento, entre um homem e uma mulher. Aí a gente vê essa relação interpessoal, entendeu? Quando você se relaciona consigo mesmo, ou consigo mesma. Já percebeu que quando você não consegue se relacionar bem consigo mesma, você fica doente? Essa alta, baixa estima é terrível para isso. Esse estado deprimente. A gente consegue também se relacionar com você, não só no sentido subjetivo, passivo, também no sentido ativo, com o ser humano, o nosso semelhante. Essa capacidade relacional também nos estabelecer vínculos com a criação de modo geral, passando a administrar o que Deus criou. Em sexto lugar, finalmente, os aspectos físicos fazem parte da imagem de Deus. Embora não devamos pensar que necessariamente Deus tem um corpo como o nosso, é também verdade que assim como Ele temos a capacidade de viver, ou de ver, ouvir Ele falar. Claro que não vai pensar que Deus tenha um corpo igual a nós. Isso aqui é tarefa da hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, quando ela cria
a mensagem, o estilo antropomórfico, o antropomórfico, que é a capacidade de ver Deus, o ser humano, atribuir a Deus atividades humanas, senão a gente não entenderia mesmo Deus. Então vamos ver aqui, nesse item 7, um resumo de que foi falado aí acima, né, em relação ao ser humano. No caso, Adão e Eva ter sido criados à imagem de Deus. Vamos ver aqui vários aspectos. Primeiro, o aspecto espiritual. Esse texto demonstrava o desejo natural de amar, adorar e louvar o Senhor. Daí é que vem as muitas religiões do mundo. Quando eu estou lecionando, muitíssimas vezes, na África, nos Estados Unidos, que eu estava ministrando, Equador, muita gente pergunta, de onde é que vem? Aí, é aqui, ó, esse elemento espiritual do ser humano, que é uma das formações trinitárias do homem, né? Espírito, homem e corpo. Esse espírito aí é o elemento que leva o ser humano ao desejo natural de amar, adorar e louvar o Senhor. Mas tem aqui também o elemento moral, né? Era responsável por todas as suas ações. Então, no caso moral, o ser humano, o indivíduo é um ser moral. Tem dentro dele a lei moral, que é o conceito de certo e errado. Tem também o aspecto mental. Eram altamente inteligentes, aptos a aprender tudo o que quiserem, o que quisessem. De fato, Adão deu um show ali, mas sabe-se hoje pela psicologia, pela ciência, que o ser humano mais inteligente hoje só usa 6% de sua capacidade mental. O pecado foi degenerando, né? Você pode ver a quantidade de anos que você vivia lá no começo, e hoje baixou. Olha quanto está vendo hoje. E aí a Bíblia diz que o dia da nossa existência são 70 anos. Alguns passam por sua robustez, vai ter um pouco mais. Mas o que disso passar é câncer e é fado. Entendeu? Mas a capacidade do ser humano está cada vez mais diminuindo por conta da coisa que está acontecendo. Aí vem também o elemento emocional. Possuímos emoções e sentimentos altamente complexos. É o que eu tenho falado sempre aqui. Esses sentimentos são dádiva de Deus. Então o ser humano é um indivíduo emocional. Também tem o lado social. Estavam preparados para se relacionar um com o outro e outro com Deus e com a natureza. Aí o ser humano é um ser gregário. Foi Deus que o fez assim. Isso quer dizer o quê? Que ele precisa de viver no convívio das relações interpessoais humanas, senão ele não aprende a falar, não aprende a andar, enfim. E por fim, o aspecto físico, que saiu da mão de Deus perfeito, belos, não apresentavam nenhum defeito e nem imaginavam que era baixa autoestima. Esse elemento físico também faz parte do contexto da formação do homem. Veremos agora que perfeição essa criação do ser humano. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados em toda a inocência. Em Gênesis 2:25 diz assim, afirma, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Obviamente, podemos deduzir que eles não possuíam nenhum tipo de malícia, porque o lugar onde estavam era também perfeito. Que dera se pudéssemos viver hoje, né, sem essa malícia. É tanta malícia, aquelas que são inimagináveis, aquelas que são imagináveis. A gente coloca na cabeça tanta coisa ruim, né? Pois bem, além disso, eles não conheciam o que era um ato errado. Em suma, além de não conhecer nenhum tipo de culpa por qualquer tipo de pecado, eles também eram inocentes com relação ao pecado
sintetiza Norman Gleason na teologia sistemática. A perfeição dos seres humanos, conforme Deus os criara, envolve pelo menos 4 dimensões. Inicialmente, a perfeição implica no estado de virtude e retidão. A inocência e a ausência de malícia de Adão e Eva eram resultados de haverem sido criados moralmente virtuosos e perfeitos. O sábio Salomão escreveu lá em Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem reto. Tá vendo? Ele falou assim, uma coisa eu sei, que Deus fez o homem reto, ou perfeito, e este se meteu em muitas invenções. A palavra aqui traduzida como reto deriva do hebraico yashá, que significa honestidade, integridade, retidão. Ou seja, ser uma pessoa reta não significava meramente a ausência de maldade e malícia, mas a presença de bondade. Mais do que quer dizer que não tem um vício nenhum. Seria correto enfatizar que Adão e Eva tinham as melhores virtudes. Em segundo lugar, perfeição também tem a ver com o estado do domínio. Deus diz, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Em Gênesis 1:28, eu li aqui na International New Version. Aqui se percebe que o ser humano não estava a serviço da natureza, mas é administrativa, governava sobre ela. Em terceiro lugar, perfeição significa um estado de responsabilidade moral, embora perfeitos. Adão e Eva não eram donos de si, como criaturas, precisavam prestar contas ao Criador. É por isso que Deus disse ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:16-17. O ser humano deveria desfrutar de sua liberdade com responsabilidade. Em quarto lugar, finalmente, a quarta dimensão se refere a um ambiente perfeito. Adão e Eva não estavam num lugar qualquer, estavam no paraíso, lugar seguro e que promovia a felicidade deles. Estavam rodeados de perfeição. Afinal, é dito que Deus viu tudo e tudo havia ficado muito bom. Em Gênesis 1:31. O ambiente era perfeito, nada se estragava, as flores não murchavam, as folhas não caíam, os animais eram inofensivos, os frutos estavam sempre bons, não havia morte, tudo era perfeito, interna e externamente. Já pensou, gente? Que lindo era esse lugar que Deus fez. Pois bem, qual é a razão de tudo isso? Lá no livro de João, 1 João 4:8, fala que Deus é amor. Tudo isso aqui foi feito com amor. Então podemos deduzir que seu amor impulsionou seu ato criador. Logo, a criação não existe por acaso. Podemos pensar em pelo menos 2 propósitos das obras criadas. Primeiro, Deus não é um ser solitário. E por isso, seu ato criador tinha a intenção de povoar a terra. E isso fica claro em Gênesis 1:28. Deus os abençoou a Adão e Eva, ele disse-lhes, sejam férteis e multipliquem-se. Com esse propósito em mente, ele constituiu o matrimônio. Ao cumprirem a ordem divina da procriação, Adão e Eva e os seres humanos de hoje receberam o privilégio de participar da obra criadora. Em segundo lugar, por outro lado, no Salmo 19, verso 1, está escrito que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclamam a obra das suas mãos. Assim, a criação desempenha um papel de testemunha de Deus.
revelando sua glória, seu poder. E por isso, o que ocorre? De acordo com Romanos 1:20, Deus tem intenção criadas conduzam as pessoas a Ele. Dessa forma, conhecemos melhor seu poder, sua criatividade, seu cuidado e sua bondade. Conhecendo essas qualidades, temos a oportunidade de incorporá-las à nossa própria vida. Somos obra das mãos poderosas e cuidadosas de um Deus pessoal. Esse ser que continua mantendo proximidade conosco, objetivando o dia em que a comunhão original do Éden será restaurada. Então, novamente, perfeito, poderemos tributar a Ele honra que a Ele merece. Então, a gente vai ver isso aqui em outras lives, como Deus vai resgatar, vai restaurar tudo isso que Ele fez no começo perfeito para o homem viver. Não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Sua vida em tua frente está. Deus abre o caminho nesse mar, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os teus. Aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar, e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o quê? O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e voar. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem. Ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel.
jeito de desistir, porque não desista não. Eu sou cidadão do céu, você é cidadão do céu. Aleluia. Aleluia. Eita, glória a Jesus. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo, para sempre cantaria. Aleluia. Para sempre exaltado é o Rei dos Reis. Aleluia. Exaltado é o Senhor dos Senhores. Aleluia. O Senhor. Aleluia. Depois da música bonita desta, a gente faz aqui 6 conclusões. Primeiro, Deus é amor. Isso aqui muda de figura, muda de configuração, porque vivemos num mundo de ódio, de violência, de desconfiança, de tortura. Mas Deus é amor. Segundo, Deus não é um ser solitário. E por isso seu ato criador tinha a intenção de salvar a terra. Ó, toda vez que o homem tenta impedir que a terra seja povoada, acontece uma desgraça. Ó, o Éden, a Torre de Babel, uma desgraça. O que é que os filhos de Noé disseram? Para que espalhar pela terra? Que tá bom. Vamos construir aqui essa torre. Lá vamos colocar o nome, nós seremos célebres na terra. E aqui mesmo construiremos, criaremos nossas famílias. Olha o desastre. As línguas. Tá vendo? 209 idiomas no mundo. Você não consegue viajar, porque no mínimo você tem que falar inglês. Tá vendo? Olha o acidente. Então, Deus não é um Deus solitário. E que todos que servem a Deus têm que entender isto. Nós temos 2 linhas de intimidade, ou de vivência. Uma com Deus e outra com o ser humano. Deus quer assim. Em terceiro lugar, somos obras das mãos poderosas e cuidadosas de um Deus pessoal. Esse ser quer continuar mantendo proximidade conosco, objetivando o dia em que a comunhão original do Éden será restaurada. Tudo está em evolução, tudo está correndo para o dia quando Deus quer voltar a ter comunhão com o ser humano, assim como no Éden. Toda tarde ele falava com o homem. Aí, quando essa terra for regenerada, nós vamos viver esse clima, esse momento projetado por Deus, pela vontade intencional de Deus. Em quarto lugar, Deus é apaixonado pelo ser humano. Vamos parar um pouquinho aqui. Deus é apaixonado, eu disse. Deus é apaixonado pelo ser humano. Ó, não é aquela paixão exacerbada,
produto do amor eros. Não. Esse apaixonado que está aqui, Deus não consegue ficar sem um ser humano. Porque ele é obra das suas mãos. Ok? Deus é apaixonado pelo homem. Por isso que o Deus, como Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, Deus, ele não corre. Ó, Deus não corre, não tem pressa, que também nunca chega atrasado. Mas num texto bíblico lá de Lucas 16, Lucas 15, você vai ver Deus correndo. Pense aí um Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, que é o começo e o fim, que é o alfa, que é o ômega, correndo. Em que circunstância Deus está correndo? Para receber um pecador, para salvar, para receber de volta o filho pródigo. Existe alguém que ame mais o pecador do que Deus? Existe não. Em quinto lugar, o maior investimento na história da humanidade foi feito por Deus. Qual foi esse, pastor? Deus tirou do céu o ser mais bonito, mais maravilhoso que havia no céu, Jesus. Mandou a terra, o lugar pior da terra, o Calvário. O lugar pior do mundo, a terra. O lugar pior da terra, o Calvário. Para morrer pelo ser mais desgraçado do universo, o homem. Para dar a esse homem a coisa bonita do universo, a salvação. E levar este homem para o lugar melhor do mundo, o céu. Esse investimento de Deus é incalculável. Ninguém fez isso. Ninguém investiu tanto em favor do homem como Deus. E sexto e último, não abre mão de você. Vai passar, vai passar. Não se desespere, vai passar. Aleluia. Deus Não se desespere, não vai abre mão de passar. você não. Vai passar essa luta, tá? Deus não abre mão de você. Preste atenção. Guarda isso no seu coração. Deus não abre mão de você. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Sabia, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus continua sendo Deus, independentemente de você querer ou não querer, de você ser fiel ou não ser fiel. Ó, Deus sem mim, sem você, continua sendo Deus. Mas eu e você, sem Deus, não somos nada. Entendeu bem? E o investimento que Deus fez por sua causa, por minha causa, o maior investimento que qualquer um ser no mundo tenha feito, foi Deus que fez. E finalizando, Deus não abre mão de você. Deus eterno, obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão rica de podermos meditar a Tua Palavra. Eu quero pedir que esses assistentes entendam o valor que tem na Tua presença. Especialmente aqueles que estão aí pensando que Deus não olha para eles, Deus não vê. Faz eles sentir agora pelo Teu Espírito que Tu fizeste, Deus, o maior investimento em nosso favor. E que Tu não abres mão de nós. No nome de Jesus. Amém. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em Tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao Teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem Tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em Tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em Tua presença. Acalma o meu coração. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Realmente precisamos que Deus acalme nosso coração.
Deus abençoe a todos. Estamos encerrando mais uma live. E peço que vá lá no YouTube, Isaías Oliveira Soares, e aciona lá o sininho. E também nesses vídeos, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, e tenham todos uma boa noite.